Olá, benditos! Hoje nós vamos ver como Lucas, o médico e historiador, organiza o capítulo 9 como o grande divisor de águas do seu evangelho. É aqui que a pergunta "quem é este?" recebe sua resposta definitiva e o foco muda da Galileia para o local do destino final do Filho do Homem, a cruz. O capítulo começa com o envio dos 12. Ele não delegou a tarefa sem também delegar o poder e a autoridade para realizá-la. O mesmo princípio se aplica hoje. A quem Deus chama, Deus capacita. A capacitação pode não ser completamente evidente antes do início do ministério, mas com certeza será evidente ao longo do caminho. Os rumores e especulações populares sobre a pessoa de Jesus deixam Herodes perplexo. E eu gostaria de abrir um parêntese aqui para explicar esses vários Herodes que temos nos evangelhos e em Atos. Herodes o Grande foi o que tentou matar o bebê Jesus. Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, é o referido neste capítulo. Ele governava a Galileia e foi quem mandou matar João Batista e zombou de Jesus no julgamento. Herodes Agripa I era neto de Herodes o Grande e foi quem mandou matar o apóstolo Tiago, mandou prender Pedro e morreu comido de bichos em Cesareia. E Herodes Agripa II, bisneto de Herodes o Grande, que foi quem ouviu o depoimento do apóstolo Paulo antes de enviá-lo a Roma. Notem que foi uma linhagem que lutou contra o reino de Deus por 4 gerações. Isso nos leva a crer que a resistência não era apenas política, mas sim uma resistência espiritual profunda. Continuando nossa reflexão, Herodes Antipas fica perplexo ao ouvir os rumores sobre Jesus, especialmente por causa da sua consciência pesada pelo assassinato de João Batista. Uma consciência pesada traz confusão e perplexidade. Herodes então procura ver Jesus, mas não como um buscador sincero. Ele quer satisfazer uma curiosidade ociosa, ou então fazer com Jesus o mesmo que havia feito com seu primo João. Lucas observa isso para enfatizar o crescente perigo que cercava a obra de Jesus. Ao retornarem da missão, os apóstolos relatam a Jesus tudo o que fizeram. Ele então os retira para a cidade de Betsaida, buscando um momento de privacidade, mas as multidões logo descobrem o seu paradeiro. Em vez de vê-los como uma interrupção, Jesus exerce um acolhimento hospitaleiro, ensinando-lhes sobre o reino e curando os necessitados. Diante da fome do povo no deserto, os discípulos sugerem que todos sejam dispensados, mas ao apresentarem 5 pães e 2 peixes, Jesus ordena a organização em grupos de 50. Enquanto os discípulos estavam preocupados com a logística e a falta de comida, Jesus estava exercendo sua hospitalidade real. Ele transformou um deserto em uma sala de jantar e mostrou que, sob o seu governo, nunca falta nada na mesa. Para Lucas, este banquete em Betsaida é a evidência clara que prepara Pedro para confessar a identidade messiânica de Jesus. Após o milagre, Jesus retira-se para orar e confronta os discípulos com a opinião pública. Quem dizem as multidões que eu sou? Diante das respostas variadas, João Batista, Elias ou algum profeta, Jesus torna a pergunta mais pessoal. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, fundamentado no que tinha acabado de presenciar, declara a resposta definitiva e teológica: o Cristo de Deus. No entanto, Lucas faz algo interessante aqui. Ele conecta imediatamente essa confissão ao primeiro anúncio de Jesus sobre sua morte. Para Lucas, não existe Cristo sem cruz. Ele enfatiza o "é necessário". Jesus então estende esse destino aos seus seguidores. Ele estabelece a condição para o verdadeiro discipulado: negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz cada dia. Ele deixa claro que a vida no reino é paradoxal. Quem tenta salvar a sua vida por conta própria a perderá, mas quem a perde por causa dele
a salvará. E ele encerra alertando que a glória futura pertence apenas àqueles que não se envergonharem dele nem das suas palavras diante do mundo. Aproximadamente 8 dias depois, temos a transfiguração. Enquanto Mateus foca na face brilhante e Marcos na brancura das vestes, Lucas nos dá um detalhe exclusivo sobre a conversa entre Jesus, Moisés e Elias. Eles falavam sobre a sua partida, no grego êxodos, que Jesus estava para cumprir em Jerusalém. Ao usar êxodos, Lucas conecta Jesus diretamente a Moisés. Isso é fundamental. Lucas quer que o público entenda que a transfiguração não é apenas um show de luzes, mas uma conferência estratégica sobre um novo êxodo. Assim como Moisés, que estava ali no Monte da Transfiguração com Jesus, liderou a saída do povo da escravidão do Egito para a Terra Prometida, Jesus está liderando um êxodo novo e maior. Ele vai libertar o ser humano não de um império político, mas da escravidão do pecado e da morte. E o caminho dessa libertação passa pelo Calvário. A nuvem e a voz do Pai confirmam: esse é o meu filho, o meu escolhido. Ouçam-no. Ao descerem do monte, Jesus encontra uma multidão e um pai desesperado. O detalhe próprio de Lucas aqui é o clamor do pai. Mestre, suplico-te que olhes para meu filho, pois é o meu filho único. Enquanto Mateus e Marcos focam na fé ou nos sintomas, Lucas destaca o drama familiar e a dor da perda de um herdeiro único. Lucas também descreve o sofrimento do menino com uma precisão médica no versículo 39. Após repreender o espírito e curar o menino, Lucas registra uma reação exclusiva. E todos se maravilhavam da majestade ou a grandeza de Deus. Jesus acabara de revelar sua glória de duas maneiras espetaculares: a transfiguração e a expulsão de um demônio poderoso. No entanto, ele lembrou aos seus discípulos que sua missão não havia mudado. Ele ainda viera para morrer na cruz pelos nossos pecados, e o Filho do Homem estava prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Enquanto os discípulos discutiam quem entre eles seria o maior, Lucas destaca um detalhe exclusivo: Jesus percebendo os pensamentos do coração deles. Diferente de Marcos, onde Jesus os questiona sobre o que falavam no caminho, em Lucas a ênfase é a onisciência de Jesus sobre a intenção dos seus corações. Lucas reforça que o problema não era apenas a fala, mas o pensamento abrigado no coração. Isso conecta com o tema de Lucas sobre a necessidade de uma transformação interior profunda para seguir o Messias. Lucas destaca que, para ensinar a lição, Jesus toma uma criança e a coloca ao seu lado, em uma posição de honra e proximidade, elevando o status da criança, que na época era insignificante, ao nível do mestre. Ele conclui que quem recebe a criança em seu nome, recebe a ele mesmo, e que o menor entre todos é o que de fato é grande. João então toma a palavra e diz ter proibido um homem que expulsava demônios em nome de Jesus por ele não fazer parte do grupo dos 12. Jesus não concorda com a atitude de João. Ele está educando os discípulos a não serem como uma seita fechada. O reino de Deus é maior que a estrutura institucional deles. E o foco de Lucas é a inclusão e a expansão do reino. Ele quer enfatizar que o nome de Jesus tem poder além das fronteiras dos apóstolos judeus. E agora nós chegamos ao versículo que é o coração de todo o Evangelho de Lucas e que marca a diferença para quem já estudou os outros evangelhos. O versículo 51 diz: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Este versículo encerra a fase da Galileia e inicia a fase do caminho em direção à cruz. Daqui até o capítulo 19, Jesus não está mais apenas andando e pregando. Ele está em uma marcha em direção a Jerusalém, no cumprimento da sua missão principal.
Diferente de Marcos, onde a jornada é rápida, Lucas dedica quase 10 capítulos a essa viagem. Enquanto Jesus avança decididamente para Jerusalém, 3 candidatos ao discipulado o abordam. E Jesus é duro com eles, respondendo com exigências radicais que revelam o custo de segui-lo. Em Lucas, esses encontros mostram que o caminho para a cruz não admite distrações, adiamentos ou corações divididos. Seguir a Jesus não é apenas reconhecer sua identidade como Pedro ou admirar a sua glória, como no Monte da Transfiguração. Seguir a Jesus, de acordo com o Evangelho de Lucas, é tomar a cruz cada dia e não olhar para trás. Enfim, Jesus está voltado para o cumprimento da sua missão em Jerusalém. E aqui fica uma pergunta: será que nós estamos dispostos a segui-lo quando o caminho deixa de ser o caminho de milagres na Galileia e passa a ser o caminho da renúncia em direção à cruz? No nosso próximo encontro, vamos ver fatos que Mateus e Marcos não nos contaram. O capítulo 10 de Lucas abre uma janela para alguns fatos que são exclusivos deste médico e historiador. Você não vai perder, né? Eu te espero amanhã aqui no canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!